Olá e que bom ter a vossa companhia em mais uma das nossas análises. Hoje temos um tema absolutamente fascinante pela frente. Vamos debruçar-nos sobre uma das narrativas mais antigas e profundas da nossa história cultural e teológica, guiando-nos, claro, sempre pelos textos de origem. Ora, vamos a isto? Esta história, em particular, estabelece no fundo as bases de quase tudo o que entendemos sobre a natureza humana, a moralidade e até os nossos conflitos internos. Desde o primeiro momento, é mesmo crucial olhar para isto não apenas como uma lenda do passado, mas como um espelho incrível de dilemas incrivelmente modernos. Para começar a desensorar o tema, temos de perceber a gravidade do que está em causa. O primeiro conflito, humano. De acordo com as nossas fontes, este relato serve como o primeiro choque interpessoal alguma vez registado nesta tradição textual. Pensem nisto por um segundo. Num texto que procura explicar as origens de todo o mundo e da humanidade, a primeira grande interação entre irmãos dá logo para o torto e resulta num conflito fatal. Ora, isto não é um mero acidente literário, não é? É uma declaração fortíssima sobre a imensa vulnerabilidade da condição humana face às nossas próprias emoções. Ponto número 1. O primeiro conflito da humanidade. É exatamente aqui que identificamos os atores deste drama intemporal. E isto ilustra de forma brilhante a base da nossa exploração de hoje. Quase toda a gente já ouviu falar dos antecedentes. Caim e Abel são apresentados como os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas o que é verdadeiramente cativante aqui é a forma como o texto agarra em temas humanos universais logo no arranque da narrativa. Não estamos a falar de uma historinha simples, de irmãos que não se dão bem. Estamos perante um autêntico mapa de conceitos fundamentais da humanidade. A fé, a inveja, o pecado, o arrependimento e as consequências. No fundo, são estes 5 pilares que vão ditar absolutamente todo o ritmo do comportamento humano que se desenrola no texto. Passando ao segundo ponto, a oferta e a rejeição. O incidente incitador. É aquele momento em que a tensão narrativa começa verdadeiramente a ganhar forma, curiosamente, através de um ato religioso. E o que se torna fascinante agora é o contraste de intenções. Por um lado, temos Caim, ele é agricultor e decide oferecer os frutos da terra. Pelo outro, Abel, que é pastor, e escolhe oferecer o melhor do seu rebanho. Mas atenção, é crucial notar a grande distinção que o texto faz aqui. Sabem o que gera realmente conflito? Não é de toda a profissão deles, é a intenção por trás do gesto. Abel agiu com total sinceridade e fé. Caim, por sua vez, também apresentou a sua oferta, sim, mas o seu coração simplesmente não estava no sítio certo. Ou seja, todo este conflito nasce desta diferença de atitude, provando que, afinal, as intenções pesam tanto, ou se calhar ainda mais, do que as próprias ações em si. E vejamos como as coisas escalam de forma tão vertiginosa. Tudo começa com uma ação partilhada. Ambos oferecem os seus sacrifícios, tudo normal até aqui. A divergência enorme acontece no passo seguinte, com a aceitação de um e a rejeição total do outro. E é precisamente a partir deste momento que a verdadeira crise se instala de vez. A rejeição de Deus atua como o catalisador absolutamente perfeito para uma inveja e uma raiva ferventes. A fonte relata que isto despertou emoções completamente incontroláveis em Caim. Vemos literalmente a anatopia de um ressentimento profundo a formar-se em tempo real. E bem no meio desse ressentimento inflamado surge um aviso que poderia ter mudado tudo. A citação que o texto destaca é esta: porque você está furioso. Se você fizer o bem, não será aceito. Ora, o grande ponto de reflexão aqui é que a tragédia não era inevitável. Este momento é um claro aviso e a oportunidade máxima para exercer o autocontrole. O texto mostra-nos, preto no branco, que Caim teve a sua oportunidade de escolher parar e refletir, em vez de simplesmente reagir a quente. Uma escolha diferente naquele preciso instante teria alterado todo o curso do que viria a ser a história humana. Infelizmente, como sabemos, esse aviso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Secção 3. O assassinato. A tragédia no campo. Entramos agora na fase mais sombria da história. É impressionante a rapidez com que se contam os minutos para a tragédia. Primeiro, aquela inveja silenciosa passa a dominar a mente de Caim por completo. Segundo, vemos a frieza da premeditação. Ele convida o próprio irmão para ir ao campo. Terceiro, acontece o impensável, o ato irreparável e o primeiro assassinato registado na Bíblia. E por fim, a quarta fase, a inevitável confrontação, onde Deus surge a perguntar pelo paradeiro de Abel. Tudo isto nos mostra, de forma muito cristalina, como as emoções negativas, quando são deixadas à solta, se transformam tão facilmente em ações destrutivas sem qualquer volta atrás. A resposta de Caim a essa mesma confrontação é, sem qualquer dúvida, uma das frases mais célebres e mais dissecadas de toda a literatura. Sou eu o guardador do meu irmão. O peso destas exatas palavras é qualquer coisa de extraordinário. É uma retaliação completamente defensiva, num tom quase irónico. E convenhamos, encapsula na perfeição aquela velha tendência humana de varrer a responsabilidade moral para debaixo do tapete.
Em vez de admitir o que fez, Caim tenta afastar de si aquele dever básico de cuidado e empatia que naturalmente devia existir entre dois seres humanos, quanto mais entre irmãos. Mas há um detalhe que não falha. Neste texto, as ações exigem sempre uma pesada prestação de contas. Ponto número 4. Castigo e marca, a resposta divina. As nossas fontes não poupam nos detalhes sobre o peso deste castigo. A punição tem um impacto enorme, tanto a nível económico como existencial. Basicamente, a terra que Caim cultivava com as suas próprias mãos passa a ser totalmente improdutiva para ele. E como se não bastasse, é condenado a viver o resto dos seus dias como um fugitivo, a errar pelo mundo. Contudo, e este é um daqueles detalhes verdadeiramente marcantes, ele recebe uma marca, um sinal para o proteger de ser morto por outras pessoas durante a sua fuga. É uma mistura complexa, não acham? Uma consequência duríssima, mas curiosamente combinada com uma inesperada proteção. Tendo dessecado os factos todos desta narrativa tão dramática, chega o momento de tentarmos fazer uma síntese. Ponto 5. Lições da história. Síntese moral. Afinal de contas, o que é que podemos levar daqui para a nossa vida? As grandes lições que saltam à vista são incrivelmente claras. O texto não está aqui só para nos contar a história de um crime ancestral. Está, isso sim, a gritar-nos aos ouvidos a necessidade absoluta de controlarmos aquelas emoções mais obscuras antes que elas assumam o volante das nossas ações. Destaca também o valor inacalculável de agir sempre com verdadeira sinceridade, de respeitar quem está ao nosso lado. E talvez a maior lição de todas, de aceitar que tudo aquilo que escolhemos fazer gera inevitavelmente consequências das quais não podemos fugir. A bondade e o autodomínio acabam por ser, no fim de contas, as ferramentas supremas que a narrativa nos propõe. O que nos empurra para uma conclusão essencial. Esta história continua a ter uma relevância brutal até aos dias de hoje. Porquê? Porque não estamos a falar apenas de figuras distantes e mitológicas, estamos a lidar com arquétipos puros. Eles representam batalhas psicológicas que nós, em pleno século XXI, ainda travamos todos os santos dias. As emoções que fervilham nestas páginas antigas são rigorosamente as mesmas que encontramos nas nossas sociedades modernas. Exigem de nós exatamente o mesmo nível de responsabilidade e o mesmo autocontrolo que faltaram de forma tão trágica naquele dia. E para terminarmos, deixe no ar uma provocação, uma daquelas questões que fica mesmo a matutar na cabeça. Se esta luta constante contra a inveja e a nossa tão conveniente tendência para lavar as mãos das responsabilidades já nasceram com a própria humanidade, de que formas subtis, ou talvez nem tanto, é que estas mesmas sombras ancestrais continuam a governar as nossas decisões hoje em dia? Em que momentos cruciais do nosso dia-a-dia somos chamados a ser os guardadores do nosso irmão e decidimos simplesmente olhar para o lado? Um enorme agradecimento por acompanharem mais esta exploração. Continuem desse lado, sempre a questionar e sempre a aprender. Até à próxima.